Gente, tudo bem? Eu sou Paulina Gonçalves, esse é o nosso canal de reflexões na Palavra de Deus. E eu, gostaria hoje de compartilhar com vocês uma palavra que, dentre todas as minhas reflexões, e olha que não são poucas, bíblicas, essa é uma das que mais mexeram com a minha alma, porque ela traz um paradoxo, né? E ao mesmo tempo ela me levou a elucidar uma verdade muito profunda, ou algumas verdades profundas no meu relacionamento com Deus. Que texto foi esse? Esse texto está em Gênesis capítulo 25, verso 19 a 21, que diz assim, olha, são essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, irmã de Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e sua mulher concebeu. Na Bíblia, tradução A Mensagem, diz assim, Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu a sua oração. A princípio, o que a gente tem aqui? Um homem diante de um obstáculo, a esterilidade da sua mulher, orando e ela concebendo. Bom, até então, nada de mais. Quem aqui já não orou diante de algo e Deus não ouviu aquela oração? Mas o que me chamou a atenção aqui, nessa oração específica de Isaac, foi o fato de duas verdades que estavam atreladas ao casamento de Isaac. Uma era que Isaac era filho de Abraão e ele nasceu debaixo de uma promessa. Deus disse reiteradas vezes em Gênesis, depois você pode pegar a história, capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, no capítulo 17, você tem várias vezes Deus aparecendo para Abraão e falando com Abraão que ele teria uma descendência numerosa. Inclusive mandou olhar para as estrelas do céu, a areia da praia e contar e dizendo, assim será a tua descendência. Então Isaac nasce debaixo de uma promessa, certo? Ele vai ser uma grande nação. Ok, ponto 1. Segundo ponto, no capítulo 24 de Gênesis, quem escolhe a mulher para Isaac se casar é Deus. Dá uma olhada na história, que você vai ver algumas nuances, né? Abraão dizendo para o servo que o anjo do Senhor iria diante dele naquela empreitada para garantir sucesso. Você vai ver o servo fazendo uma oração, pedindo um sinal a Deus. Você vai ver Deus dando o sinal que ele pediu tal qual. Você vai ver a família de Rebeca dizendo que do Senhor procedeu aquele negócio. Então, você tem Isaac debaixo de uma promessa de ser uma grande nação. Rebeca, a mulher que Deus vai dar para Isaac para cumprir a promessa. Qual é o problema? Deus dá para um homem que vai ser uma grande nação, uma mulher que não pode gerar. E aí, então, é que quando eu olhei para esse texto, Isaac orando por Rebeca, 20 anos, e Deus ouvindo a sua oração e ela gerando, é que eu me debrucei sobre esse texto com outro olhar. Porque não era apenas um texto, correto? A gente tem aqui Deus cumprindo uma promessa, atrelando o seu cumprimento não à sua promessa, mas atrelando o seu cumprimento a uma oração, correto? Então Deus colocou um obstáculo para a sua própria promessa. E quando eu vi que Deus colocou um obstáculo para a sua própria promessa, o que eu entendi é que Deus queria empurrar Isaac para uma oração. Porque quando você tem uma promessa e você tem um obstáculo posto por Deus para a própria promessa, você tem duas opções. Ou você descrê da promessa, ou você vai encontrar em Deus uma resposta para aquilo. Então a primeira coisa que eu aprendi aqui, que eu achei achei muito interessante, e eu anotei aqui, é que Deus quer que a gente aprenda a andar pela fé.
E o que a fé faz, né? Isso é muito bacana aqui, porque a oração, ela é a resposta da fé diante de um obstáculo. Guarde essa frase. A oração é a resposta da fé diante de um obstáculo. Porque Isaac tinha um obstáculo posto por Deus. E ele, em vez de recuar da promessa, ele avança em cima da promessa para uma postura de oração. Então, o cumprimento da promessa não foi automático na vida dele. O cumprimento da promessa estava atrelado a uma postura que Deus queria gerar nele, ok? Então, primeiro, por que Deus queria gerar essa postura? Porque a oração, primeiro, é a resposta da fé. Segundo, isso que é maravilhoso, por que Deus colocou um obstáculo? Porque Deus quer que a gente aprenda que a verdade não está nos fatos. A verdade está naquilo que Deus diz. Caminha comigo no meu raciocínio. Isaac tem diante de si uma mulher cujo útero é estéril. Uma mulher cujo ventre não pode gerar. Então ele tem diante dos seus olhos, ele tem diante das suas mãos, ele tem diante dos seus sentidos físicos, ele tem um fato. Mas Isaac tem uma palavra dada para ele, por meio do seu pai Abraão, de que ele seria uma grande nação segundo o projeto de Deus. Então ele tem uma palavra vinda de Deus, de que ele ia ser pai. E ele tem um fato diante de si de que ele não pode ser pai. Em que ele acredita? Quando ele ora, ele está dizendo, não, eu não me movo pelo que eu estou vendo. Quando ele ora, ele acredita que pela oração, ele pode fazer com que a verdade, que é a promessa de que ele vai ser pai, prevaleça sobre o fato que ele vê. Gente, isso é muito forte, isso é muito sério. Porque quando você se move pela verdade, você transforma os fatos, você muda as situações. E quando você muda as situações, você cria a história. Uau! Você não é refém dos fatos, você cria os fatos. Essa é a segunda verdade que eu aprendi aqui. Agora, uma outra coisa também que eu achei assim, de peso muito relevante, eu coloquei assim, o esforço, guarde isso aqui, o esforço da oração, meu Deus, é proporcional ao peso da promessa. Caminha comigo nesse raciocínio. Qual era o peso da promessa que estava sobre Isaac? Ele ia gerar. Não era apenas isso. Isaac deu origem a Jacó. Em Jacó, Deus formou uma nação, Israel. Por meio de Israel, gente, Deus introduziu no mundo das nações o conceito de uma única divindade. Por meio de Israel, nós tivemos acesso à Escritura, à Bíblia. Ela é uma produção judaica. E dentro dessa produção literária, nós temos as verdades sobre a humanidade, as verdades sobre o homem, sobre a criação, sobre o destino do homem. Por meio de Israel, Deus trouxe Davi. Em Davi, Deus trouxe Cristo. Em Cristo, Deus trouxe a igreja. Então pensa, qual era o peso da promessa que estava sobre Isaac? Deus repousou sobre um homem uma promessa que nós não temos como dimensionar o seu peso. O que Deus fez quando deu uma mulher para Isaac que não podia gerar? Deus colocou um obstáculo. E Isaac orou 20 anos. Quando Isaac se dispunha a orar, sem retroceder, 20 anos, ele está dizendo, eu não abro mão da promessa. E quando ele caminha 20 anos, orando, gerando sua promessa, ele está demonstrando que sua fé é proporcional ao peso de sua promessa.
O que eu quero dizer com isso é que um herdeiro para Deus tem que ser digno da sua herança. O nível da fé que Isaac revela ao orar 20 anos demonstrou que ele era digno da herança que Deus tinha reservado para a sua vida. Até que ponto você está disposto a orar para que Deus traga o cumprimento das promessas dele para a sua vida? Você tem noção do alcance dessa promessa? Deus quer que você tenha uma fé que corresponda ao valor dessa promessa. Pode ser que você esteja esperando e nada se cumpra. E minha pergunta é, até que ponto você está disposto a cooperar para que essa promessa seja gerada? Até que ponto você está disposto a orar para gerar essa promessa? Isaac nos mostrou que o cumprimento da promessa não é automático. Deus trouxe a promessa e trouxe um obstáculo para gerar nesse herdeiro uma fé que correspondesse, que lhe fizesse digno da sua herança. Quem sabe Deus está querendo dizer isso para você. E quem sabe essa palavra hoje é uma chave para que Deus possa desatar você nesse próximo ano que se aproxima para o cumprimento de grandes promessas que Ele já te fez. Eu acredito que isso pode estar acontecendo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender isso e que você esteja disposto a perseverar em oração até que a promessa se cumpra, porque aquele que fez a promessa é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração e não se esqueça, tá bom? Você foi edificado? Você aprendeu? Deus te trouxe luz sobre alguma coisa? Compartilha, deixa seu like, faça seu comentário. Isso ajuda a expandir o canal, me ajuda também, ok? Você é abençoado e você também me abençoa. Compartilha com outras pessoas, faça esse canal prosperar para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.